galera do blog Bíblia Hoje. Nós estamos começando o primeiro vídeo de uma série com o pastor. Outros pastores também vão participar ao nosso quadro O Pastor Responde. E no quadro de hoje, em primeiro lugar, boa noite, pastor. Boa noite, professor Michel. Esse aqui é o pastor Hamilton, capelão do Colégio Adventista de Maringá, Zona 4. Fala um pouquinho, pastor, sobre a sua história na Igreja Adventista. Muito bem, é uma alegria poder estar participando desse blog. Vários de vocês são meus alunos, alguns não, mas boa parte de vocês me conhecem. Eu sou pastor, capelão, eu trabalho na área educacional já há cerca de 18 anos e para mim é uma alegria muito grande poder trabalhar no Colégio Adventista. Já trabalhei no Colégio de Foz do Iguaçu, na Escola de Guaíra, no Colégio de Londrina e essa é a minha segunda vez aqui no Colégio de Maringá, na Zona 4. Muito bem. Para o nosso primeiro vídeo a gente separou uma pergunta, pastor, que ela não sei se tem mais de uma resposta, mas é uma pergunta bem interessante e eu quero saber, todo mundo quer saber se a Bíblia fala alguma coisa sobre isso ou se a Bíblia dá alguma luz sobre o assunto. A pergunta é a seguinte, um exemplo, uma pessoa que morreu sem ter conhecido a Deus ou ter conhecido a mensagem da Bíblia, ela tem a possibilidade, ela pode ser salva, uma pessoa assim, nessa situação? Muito bom, Michel. Essa é uma pergunta que muita gente faz. Antes de tentar responder essa pergunta, eu preciso deixar bem claro uma coisa. A Bíblia ela não nos dá resposta para todas as coisas. Nós não temos na Bíblia todas as informações necessárias, ou que nós gostaríamos de ter pelo menos. Aliás, nós temos todas as informações que são necessárias para a nossa salvação. Existem algumas coisas que a própria Bíblia diz que não nos foram reveladas. Se não nos foram reveladas, nós podemos pensar, imaginar, mas nós não podemos dizer claramente, é dessa maneira. Com relação a essa pergunta, é uma dessas questões. Não existe uma revelação clara, exata sobre isso. Nós temos alguns versos bíblicos que podem nos levar a algumas conclusões. De repente a minha pode ser semelhante à sua, ou pode ser diferente. Certo. Mas, como não existe uma clara, uma definida, nós temos que respeitar as diferenças. Com relação a essa pergunta especificamente, vamos ver o que a Bíblia diz. Existe um texto interessante, se você tem a Bíblia, Romanos capítulo 2, a partir do versículo 12, ou principalmente o versículo 12. Algumas pessoas entendem que aqueles que não conheceram a Deus, não conheceram a sua vontade, não conheceram a sua lei, eles não serão responsabilizados. Ou seja, eles morrerão e eles não serão julgados. Não haverá para eles nenhuma punição e também não haverá um céu para eles. Porque em Romanos 2,12 diz assim: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Então, alguns estudiosos dizem, está vendo? Aqueles que conheceram a lei vão ser julgados. Que conheceram a vontade de Deus vão ser julgados. Os que não conheceram, não serão. Essa é uma interpretação. Eu acho importante nós avançarmos um pouquinho no capítulo. Aqui diz assim, o versículo 14, capítulo 2 de Romanos, o verso 14. Quando, pois, os gentios, quem são os gentios? Os que não têm lei, os que não conhecem a vontade de Deus, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que quando alguém que não conhece a Deus, mas ele age em conformidade com a vontade de Deus, essa pessoa mostra que a lei de Deus está escrita no seu coração. Vamos imaginar alguém que vê-se num país bem isolado, bem remoto, onde a mensagem cristã não chegou. E essa pessoa, ela, no seu coração, na sua mente, na sua consciência, ela tem convicção de que matar, de que tirar a vida de outra pessoa é errado. Ela nunca entrou em contato com a Bíblia, com um pregador cristão. Mas há uma convicção de que matar, ou de que roubar, ou de que qualquer outro mandamento é errado. A Bíblia diz que nesse momento, isso torna-se a lei para ela. Então, ela vai ser julgada por Deus conforme ela agiu de acordo com essa lei moral escrita no seu coração. A gente pode chegar a dizer então que Deus vai julgar uma pessoa de acordo com o conhecimento que ela tem. Exatamente. Acerca da vida, acerca de Deus.
o conhecimento, a quantidade de conhecimento certo. e a resposta que ela dá a esse conhecimento. Então não adianta nós pensarmos assim, porque a pessoa não conhece, vai ver a vida de qualquer maneira, e aliás, algumas pessoas nem querem conhecer, né? Aí eu não quero ler a Bíblia, não quero conhecer porque assim eu não sou responsável. Ora, quando você está rejeitando o conhecimento, né, você está se tornando responsável, sim. Essas pessoas, acredito eu, elas serão julgadas conforme o seu conhecimento e conforme a sua resposta a este conhecimento. A partir do momento que eu sei, eu já não sou mais inocente. Exatamente. Reagir positivamente a essa mensagem. Se a consciência dele lhe diz, por exemplo, que matar é errado, né? Mas ainda assim ele insiste contra a sua consciência em matar, ele vai estar indo contra essa lei moral que está gravada no coração. No entanto, se ele procura ser fiel a essa lei moral, porque ele reconhece que existe um poder superior a ele, e geralmente as pessoas que agem dessa forma, elas reconhecem, elas podem não saber dizer o nome de Deus, e eu me lembro aquela passagem bíblica lá no livro de Atos, quando Paulo chega a Atenas, e ele começa a andar por Atenas, na Grécia, e ele vê ali muitas pessoas adorando os mais variados deuses. E de repente Paulo vê um altar, está escrito, ao Deus desconhecido. Ou seja, havia pessoas ali na Grécia que eles percebiam que aqueles deuses não eram deuses verdadeiros. Havia algo além. Havia algo além, um Deus que criou os céus, a terra, o mar, um Deus que não foi feito por mãos humanas, mas que criou o homem à sua imagem e semelhança. Eles não sabiam o nome dele. E eles eram ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. Esse Deus, ele se revela no coração da pessoa. Se a pessoa for fiel a essa revelação, ele vai procurar cada vez mais revelar. E como fica a salvação? Existem alguns estudiosos também, algumas correntes de pensamento, que gostam de citar Zacarias capítulo 13, o versículo 6, que é um belo versículo, inclusive deu origem a uma música, né? Um hino dos Alós do Reino, do quarteto, né? Se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Alguns entendem, dentro da questão profética, que é uma referência ao próprio Cristo lá no céu, conversando com pessoas que não souberam totalmente a história da salvação, certo, mas foram fiéis àquilo que eles sabiam, e eles vão perguntar para Jesus, que feridas são essas nas tuas mãos? E Jesus vai contar a história. Eu fui à terra, à casa dos meus amigos, e aqui e ali eu fui ferido. Toda a história do Evangelho que a gente conhece e que para eles o Evangelho não chegou. Exatamente. Ou seja, através dessa passagem, pode ser possível afirmar que muitas pessoas vão ao céu, mesmo sem ter conhecido a história de Jesus. Eu diria o seguinte, pode-se concluir, eu não afirmaria, okay, mas pode-se concluir. Eu acho uma bela passagem. Eu acho que se nós compararmos com o amor de Deus revelado em outros pontos da Bíblia, nos leva a crer nisso, porque Deus ele é amor e ele é justo também, nós não podemos afirmar claramente. Mas há aqueles que chegam a essa conclusão, e não deixa de ser uma conclusão interessante. Eu terminaria dizendo o seguinte, se Deus, Michel, se Jesus, lá no dia do juízo, ele chegasse para você e dissesse, Michel, eu preciso da sua ajuda. Pois não, Senhor. O que você deseja? O que o Senhor deseja? Michel, eu quero que você fique na porta do céu e você selecione quem deve entrar e quem não deve entrar. Eu vou confiar em você. Você que vai fazer essa seleção. Quem pode e quem não pode entrar. Certo. Qual seria a sua atitude? O que você tentaria fazer? Ser o mais o quê? Ser o mais ético, mais bondoso possível, mais justo. Mais bondoso, mais justo possível. Ou seja, você procuraria fazer o máximo possível para não errar. Okay. Para permitir que realmente as pessoas que não estarão no céu, é porque não devem estar no mesmo. Mas que ninguém fique fora do céu, se precisa. Então, se eu, ser humano, teríamos esse cuidado, imagine Deus. Ele não pediu para nenhum ser humano ficar na porta do céu. Ele é que vai ser o grande juiz. Ele conhece todos os detalhes. E ele é justiça e ele é amor. Então nós podemos ficar tranquilos e descansados que aqueles que, pela graça de Cristo, merecem estar no céu, estarão. E aqueles que ficarem fora do céu,
é porque através das suas palavras, das suas obras, das suas escolhas, demonstraram que não querem estar no céu. E ninguém vai para o céu obrigado. O céu vai ser um lugar onde as pessoas estarão lá porque desejam estar lá. Muito bem. Pastor, a gente agradece muito essa explicação. Tenho certeza que os alunos, todo o pessoal que assistiu, entendeu exatamente o método da questão, o que a Bíblia nos diz sobre isso. E em futuras oportunidades, novamente, o pastor vai estar com a gente para responder mais alguns assuntos. Vai ser um prazer. E eu fico muito feliz e muito contente que nós possamos estar usando a tecnologia para poder estudar a palavra de Deus. A tecnologia que é usada para tantas coisas ruins, tantas coisas erradas, mas ela pode ser usada para aumentar o nosso conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe você, Michel, e Deus abençoe a todos os nossos alunos e pesquisadores. Amém. E você que está assistindo o vídeo, se você gostou, não se esqueça de compartilhar para que mais pessoas também assistam esse vídeo, para que essa mensagem, essa explicação chegue para outras pessoas também. E acesse o nosso blog Bíblia Hoje. Muito obrigado, até a próxima, valeu pastor, a gente se vê. Valeu, Michel, um abraço.